prestem bem atenção, uma grande autoridade da política acabou de ser preso. Ele tentou fugir do Brasil, ele foi preso em um aeroporto no Paraguai, gente, tá? Essa bomba acabou de explodir e eu vou trazer todos os detalhes dessa notícia que abalou a República no Brasil agora, neste exato momento. Além dessa bomba que acabou de explodir, outra notícia urgentíssima, gente. Mais uma bomba contra Alexandre de Moraes sobre o caso Master, gente. Só que esta bomba que acabou de explodir deixa as outras... Gente, é muito pior. Esta bomba que acabou de explodir é muito pior do que as outras que já tinham sido reveladas aí pela Malu Gaspar, por outros jornalistas. É uma bomba estratosférica que eu vou trazer em todos os detalhes, que foi revelado agora pelo portal de notícias Metrópolis. Outra notícia urgentíssima, gente, tá? Lula da Silva entrou em desespero com uma notícia que acabou de ser confirmada neste exato momento e tem a ver com a eleição de 2026. Lula está completamente devastado, desnorteado com uma notícia bombástica que acabou de ser confirmada e é sobre a eleição de 2026. O Lula está desesperado, o PT, a esquerda. Vocês vão entender porque eu vou trazer a notícia completa nesse boletim, gente, tá? Gente, outras várias informações eu separei para trazer. Não vou ficar dando spoiler de tudo que eu vou trazer, senão o vídeo vai ficar daquele jeito, né? Longo demais. Então eu vou começar aqui reto, direto, dando início aqui com as informações. Claro, rapidamente, só não esqueça de se inscrever no canal. Aqui embaixo vai ter, aqui na plataforma, aqui vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. Clica em cima que na hora você já vai estar inscrito aqui no nosso canal. Vamos, gente, muita coisa está acontecendo, muita coisa grave. Por que que o ministro está desesperado? Vocês vão entender por que que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, está desesperado. É um escândalo, gente. Eu acho que nem 1 zilhão de anos o Alexandre de Moraes imaginaria que esse escândalo do Banco Master fosse atingir com esta magnitude que aconteceu. Vamos lá. Viviane Bastos, mulher de Alexandre de Moraes, tinha contrato de milhões com o Banco Master. Vejam só o desespero do Alexandre de Moraes. Assistam esse vídeo aqui, gente, do Panfinato, que vocês vão entender por que que Alexandre de Moraes já soltou 3 notas tentando se justificar. E principalmente na última nota que ele soltou, acabou se complicando ainda mais. Olha o escândalo, vejam só. Se o Moraes processar a Malu Gaspar no criminal e processar as organizações Globo no cível, é mentira do Globo, é mentira da Malu Gaspar. Perfeito. Porque ele não é de deixar passar. Veja o que ele fez com a família Mantovani por muito menos. Perfeito. Mas eu vou além, porque eu esqueci desse detalhe. Ele é o relator do inquérito das fake news, notícias falsas. Sim. Portanto, se as organizações Globo não forem incluídas no inquérito das fake news ontem, Muito bem. ele é culpado. Ele é declaradamente culpado. Malu Gaspar, você está certa, 100% certa, enquanto Alexandre de Moraes não colocarem. Porque eu estou usando a régua de vocês, Rede Globo. É a régua de vocês. Todo aquele que mente sobre ministros do STF está no inquérito das fake news. E todo aquele que mente sobre ministro do STF e que deslegitima tão nobre função, enfraquecendo a democracia. Sim. E para vocês, todo aquele que está no inquérito das fake news é sim mentiroso. Perfeito. Pressuposto? Pressuposto. Então, Malu Gaspar, se esse ministro que coloca os grandes mentirosos no inquérito e que, porque ele coloca nesse inquérito vocês das organizações Globo, têm certeza que são mentirosos? Uma vez que esse ministro não colocou vocês da Globo e você, Malu Gaspar, nesse inquérito, vocês estão cobertos de razão. Se o Moraes... Deu para entender, gente, tá? O Alexandre de Moraes está numa grande sinuca de bico, né? A Malu Gaspar deu um checkmate no Alexandre de Moraes. Tipo assim, olha, eu tenho várias fontes,
eu tenho várias fontes. Ela disse 1 zilhão de vezes, eu tenho várias fontes. Eu conversei com 6 pessoas diferentes, várias fontes, que me disseram isso. Ela checou, ela foi atrás, ela foi na... Né, gente? Ela checou nos mínimos detalhes antes de soltar aquela nota bombástica fazendo essa denúncia contra o ministro Alexandre de Moraes. Agora, gente, o que eu tô achando mais estranho em toda essa questão é que, ao invés de colocar a Malu Gaspar no inquérito das fake news, o grupo Rede Globo, que ela representa o Globo, no inquérito das fake news, o ministro veio pianinho e só deu ali 3 notinhas. Ele não colocou a Malu Gaspar no inquérito das fake news. Agora, a pergunta que fica é: por que Alexandre de Moraes ainda não colocou a Malu Gaspar no inquérito das fake news? Será que o que ela está dizendo realmente é verdade? E que a coisa pode feder ainda muito mais? Será que a Malu Gaspar sabe de muito mais coisas? Pode ser por medo que o ministro não colocou ela ainda no inquérito das fake news? Acho que ele deve estar ali pensando assim: gente, eu não sei o que essa mulher ainda sabe. Eu não sei o que essa mulher ainda pode explodir contra mim. Então deixa eu ficar quietinho aqui no meu canto. Até essa poeira baixar, até vir uma próxima cortina de fumaça e o povo esquecer toda essa história. Só que, gente, já tem dias que a imprensa brasileira está martelando em cima do ministro Alexandre de Moraes. E ao que tudo indica, a chama está muito acesa, não vai apagar nem tão cedo. Meu Deus do céu, coloca aqui embaixo a opinião de todos vocês, gente, tá? Antes de trazer aqui uma bomba, gente, tá? Uma grande autoridade da política acabou de ser preso tentando fugir do Brasil. Após romper tornozeleira eletrônica, ele foi preso, gente, tá? No aeroporto do Paraguai, tentando fugir do Brasil. Daqui a pouco eu vou trazer essa informação, porque antes eu vou trazer aqui essa tragédia. O Lula tá desesperado com essa notícia, gente. Flávio Bolsonaro cresce e já ameaça Lula no embate direto, aponta nova pesquisa, gente, tá? Essa pesquisa foi divulgada, foi revelada nesse dia de hoje, gente. É a pesquisa mais recente e, gente, e mostra que Flávio Bolsonaro tá crescendo e tá virando uma grande ameaça pro Lula no embate direto. O Lula tá desesperado. Vocês não têm ideia, gente, do quanto o Lula tá devastado com essa notícia. Levantamento realizado pelo Instituto Paraná Pesquisa, que é um dos principais institutos de pesquisas do Brasil, né? Então, em todo o país, entre os dias 18 e 22 de dezembro, mostra que o presidente Lula lidera a corrida presidencial em todos os cenários de primeiro turno, mas viu cair a sua vantagem para o senador Flávio Bolsonaro. Hoje, o seu concorrente mais provável na disputa pelo Palácio Planalto, no último dia de Natal, o ex-presidente Jair Bolsonaro divulgou uma carta em que reafirmou que o seu candidato na disputa de 2026 será o seu filho primogênito, sim. Então, no cenário contra Flávio, Lula, que buscará a 4ª vitória para o posto mais importante da República, teria 37,6%. Da preferência do eleitorado, quase 10 pontos à frente do senador, que teria 27 na intenção de votos. Neste cenário, todos os demais candidatos seriam menos de 2 dígitos de intenções de voto. O mais bem colocado seria o governador do Ratinho. Então tá aí, gente, essa última pesquisa. Por que isso aqui, que essa notícia é uma tragédia pro Lula? Vejam só, Lula com 37, Flávio Bolsonaro com 27, gente, menos, basicamente, 10% de diferença. Vocês têm noção, gente, da gravidade dessa notícia para o Lula da Silva, que lá na época do Bolsonaro, lá em 2018, a diferença entre o Lula e o Bolsonaro nas pesquisas, né, antes lá do pleito eleitoral, eram de 18%. Só que agora a diferença é só de 10%, gente. É muito pouco. E o Flávio Bolsonaro, nesta ascensão, ele está crescendo de forma avassaladora, que o Lula está desesperado. O Lula está desesperado. 10% é muito pouco, gente, tá? E o clima é de desespero no PT, na esquerda, e eles têm, sim, todo motivo para estar desesperado. Agora, gente, deixa eu trazer aqui uma bomba que explodiu nesse dia de hoje, gente, tá? Vejam só a notícia que acaba de ser confirmada. Silvinei Vasquez é preso no Paraguai, gente. Segundo informações
que já está estampado aqui em vários portais de notícias. Ele soltou a tornozeleira, tentou ali, né, gente, tá? Soltar a tornozeleira e foi preso, tentou fugir do Brasil. Vamos ver aqui os detalhes aí. Inclusive, gente, essa notícia tá em todos os portais de notícias. Silvinei Vasquez é preso no Paraguai. Tá aqui também no portal de notícias Metrópolis, condenado pelo STF, Silvinei Vasquez é preso no Paraguai. Essa notícia foi confirmada aqui, gente, há pouquíssimos instantes. Já está atualizado aqui para vocês no canal. Então, gente, ele foi preso ao tentar fugir do Brasil. Tá aqui a informação, ó. O ex-diretor da Polícia Federal, né, da PRF, o Silvinei Vasquez, foi preso nesta sexta-feira, dia 16, no Aeroporto Internacional Silvio Pettirossi, no Paraguai, gente, tá? Ele estava tentando fugir do Brasil pelo Paraguai e a prisão, ele foi preso no aeroporto. A prisão ocorreu após Silvinei tentar romper a tornozeleira e embarcar com destino a El Salvador. Ele tentou romper a tornozeleira e a intenção era ir para El Salvador. O ex-diretor-geral foi condenado a 24 anos e 6 meses de prisão no âmbito da ação penal, acusado, né, de ordenar operações no Nordeste com o intuito de impedir a votação ao então candidato Lula no PT. Ele era secretário de Desenvolvimento e tudo aquilo que vocês já sabem. Então tá aqui. Também aqui a Oeste também divulgou informação. Ele foi preso, gente, tá? Hoje no Paraguai. Silvinei, ex-diretor da Polícia Federal, foi preso nessa sexta-feira lá em Assunção, né? No Aeroporto Internacional em Assunção. De acordo com agentes da Polícia Federal, a par do assunto, Vasquez tentava embarcar em um voo com destino a El Salvador. Além disso, ele teria rompido, ou seja, ele rompeu a tornozeleira eletrônica ainda em Santa Catarina. Por isso, as autoridades dispararam avisos a países que fazem divisa com o Brasil. Há 10 dias, a primeira turma do STF condenou, né, membros do chamado Núcleo 2, do que seria uma tentativa de ruptura institucional. Ele foi condenado. E a notícia que acaba de chegar é que ele tentou, gente, tá, fugir do Brasil e foi preso no aeroporto lá em Assunção, no Paraguai, gente, tá? A notícia que acaba de chegar, muito triste, gente, tá? Eu confesso pra vocês que eu tô consternada, é o desespero. É desespero, gente. A pessoa sabe que não cometeu nenhum crime, eu estou sendo condenada injustamente e acabou de ser preso, gente, tá? Agora vamos falar sobre Bolsonaro. Agora aqui, gente, vamos trazer novas informações sobre Bolsonaro, seu estado de saúde. Teve informações que foram divulgadas aqui há poucos instantes. Deixa eu trazer aqui, fica melhor para vocês visualizarem. Novas informações sobre o estado de saúde de Bolsonaro, que passou por cirurgia. Cirurgia de Bolsonaro foi um sucesso e sem intercorrência. Quem confirmou isso foi a própria Michele Bolsonaro, gente. Bolsonaro passou por cirurgia, ó. A cirurgia para a correção de hérnia inguinal bilateral do ex-presidente Jair Bolsonaro terminou por voltas das 12h50 desta última quinta-feira e ocorreu sem intercorrências, segundo a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Cirurgia finalizada com sucesso, sem intercorrências, agora é aguardar o retorno da anestesia, publicou Michele Bolsonaro no seu story do Instagram. Como previsto pelos médicos, o procedimento durou cerca de 4 horas, tendo sido iniciado às 9h10. Pelo menos notícia boa, né, gente, com relação aí a Jair Messias Bolsonaro. Michele Bolsonaro acabou confirmando ali logo após a cirurgia que aconteceu, aquela cirurgia que a defesa, os médicos lutaram tanto para que cirurgia difícil, gente, tá? Ministro Alexandre de Moraes parece que tá virado no girai. Tem alguma coisa que tá incomodando tanto o ministro. Que será, né, gente, tá? Que demorou para tomar aqui essa decisão referente a Jair Messias Bolsonaro. É isso, gente. Então, essas foram as últimas informações, novos desdobramentos do caso Banco Master, né? Trazendo uma bomba atrás da outra com relação ao ministro Alexandre de Moraes, inclusive contra o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é essa bomba que eu vou trazer. Isso aqui, na verdade, é só a primeira bomba, né?
com relação ao Alexandre de Moraes, Dias Toffoli, PGR. Ou seja, o que é que está acontecendo, gente, tá? Toffoli ordenou a criação, no caso, Banco Master, e PGR contestou. Só que o Dias Toffoli foi lá, passou por cima, tá, gente, tá, do posicionamento do PGR, falou, eu quero a cariação, sim, essa cariação vai acontecer entre, né, gente, tá? Os figurões do Banco Master, Daniel Vorcaro, o pessoal lá, o figurão do BRB, Banco Central. Agora, gente, tá? Seria muito interessante. Vocês já imaginaram se o Dias Toffoli ou algum ministro do STF determinasse a cariação entre Alexandre de Moraes, presidente do Banco Central, Daniel Vorcaro e o chefão do BRB? Vocês já pensaram, gente, se esta acariação fosse decretada por um ministro do STF? Acariação entre Alexandre de Moraes, Daniel Vorcaro, presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, que está aí no meio desse furacão, e o figurão lá do BRB. Vocês já imaginaram se isso acontecesse, gente, tá? Acompanhe essa bomba que o doutor André Marcília acabou de explodir. Para a próxima terça-feira, o Toffoli ordenou para a próxima terça-feira uma videoconferência com uma acariação entre o Vorcaro, dono do Banco Master, integrantes do BRB e do Banco Central. O Galípolo não está nessa acariação, mas ele vai aparecer ainda assim. Eu vou te explicar tudo isso, vou te contar o que o Toffoli está querendo e o que pode estar por debaixo dos panos dessa história toda. Eu sou André Marcília, advogado, professor de Direito, e peço a vocês, se inscrevam aqui no canal, deixem o joinha, cliquem no like, assim o algoritmo entende que é relevante esse conteúdo e distribui para mais pessoas. Você ajuda a nossa comunidade a crescer. Bom, o Galípolo não está nessa acariação, mas fica difícil acreditar que o nome dele não vai aparecer. Veja só, a acariação é colocar numa investigação ou num processo uma pessoa diante da outra, mas não para produzir provas, e sim para dirimir, explicar, resolver pequenas dúvidas e contradições das provas que já foram produzidas. Agora, como é que é possível pensar em provas já produzidas nesse caso, se o processo acabou de chegar no Toffoli, se ele acabou de ser remetido para o STF? Quais são as provas já produzidas? O Toffoli não produziu nada, portanto, essa acariação vai servir, isso é óbvio, para produzir provas e não para dirimir dúvidas sobre as provas já produzidas. Isso é totalmente ilícito e irregular. Qual é a finalidade dessa acariação? Ninguém sabe, ninguém saberá, porque acontecerá no feriado do judiciário, sem a cobertura adequada da mídia, sem os escritórios de advocacia com força total. E claro, tudo sob o sigilo máximo que o Toffoli impôs a esse caso. Então, isso é super estranho e é muito inadequado. O Galípolo não vai aparecer, mas é claro que o nome dele muito provavelmente vai circular. Fica difícil acreditar que essa acariação tem como finalidade investigar as fraudes do BRB. Veja, se a intenção fosse investigar as fraudes, esse caso nem teria ido para o STF, não é? Nem muito menos ainda iria para o Toffoli. Então, é provável, claro, a gente está aqui no terreno da especulação, mas é provável que o que se queira com essa acariação é tentar descobrir dessas pessoas quem mais sabe coisas a respeito dos contatos do Moraes com o Banco Central, dos contatos do Moraes com o Master, dos contatos do Moraes com quem quer que seja, porque parece que o Moraes, segundo a imprensa, contatou com todo mundo. Então, o que mais essas pessoas sabem sobre o Moraes, sobre o escritório da esposa do Moraes, sobre esse escândalo que está circulando na mídia, e quem são as fontes que estão vazando isso para a imprensa? É muito provável que isso, se não é o objeto da acariação, vai acabar sendo tratado lá e nós não saberemos porque está tudo sob sigilo. O que o STF quer, claro, não é investigar, repito, esse caso, porque o STF não tem nem a função, não tem nem capacidade estrutural para investigar nada. Um caso desse tamanho, o STF não tem condições de investigar. O que o STF muito provavelmente quer é abafar o caso, mas não abafar apenas a investigação,
abafar também o que está circulando na imprensa, o escândalo todo envolvendo o ministro Moraes. E para isso, essa acareação pode servir. Talvez essas pessoas saiam de lá, quero crer que não, mas saiam de lá intimidadas, ou pelo menos sejam pressionadas a dizer aquilo que sabem sobre o caso, ou o que mais pode sair na imprensa e assim por diante. A acareação, claro, como instrumento de intimidação, é totalmente legítima, totalmente legal e ilícita. É lamentável. A gente, claro, repito a vocês, estou cogitando, não estou dizendo que vai ser isso, mas não tem como pensar que essa não é uma possibilidade diante do fato de que simplesmente não faz sentido uma acareação agora no momento inicial da investigação. Repito, a acareação é o último passo de uma investigação, jamais o primeiro. Então, é complicado a gente acreditar que a intenção dessa acareação é boa, que a intenção é de realmente chegar a algo que nos interesse. Muito provável que se queira chegar a algo que interesse a eles, ao STF. O STF não é mais uma corte de justiça e não age mais em favor dos nossos interesses, do interesse coletivo. Parece que age interesse próprio, né, gente? O que eu achei interessante desse comentário do doutor André Marcília, gente, que abre a nossa mente para o que pode estar acontecendo. O Dias Toffoli determinou essa acareação para descobrir os podres que envolvem o ministro Alexandre de Moraes? Ao que tudo indica, não, gente, está muito pelo contrário. O grande objetivo pode ser para exatamente proteger o ministro Alexandre de Moraes, que está atolado até o pescoço nesse escândalo envolvendo o Banco Master. Ou seja, vai colocar frente a frente, né, o Daniel Vorcaro, logicamente que o presidente do Banco Central vai estar ali no meio, né, dessa acareação, mesmo que verbalmente, né, o figurão lá do BRB, ou seja, vai ter ali as principais figuras, principalmente o Daniel Vorcaro, e no meu ponto de vista, gente, o grande interesse é descobrir o que pode ter ali, que pode prejudicar o ministro Alexandre de Moraes e tentar sanar a situação. Gente, isso aqui é só uma opinião, tanto minha quanto do doutor André Marcília, né? É só uma humilde opinião do que pode estar acontecendo. Porque assim, gente, é uma bomba atrás da outra que está explodindo contra o ministro Alexandre de Moraes com relação ao Banco Master. Então assim, gente, estava demorando. O próprio doutor André Marcília, gente, a acareação acontece por último. Por que está acontecendo aqui no início? Gente, para um bom entendedor, meia palavra basta. O nome para mim o nome que define isso é desespero. Eles estão desesperados porque sabem que a corda está arrebentando para o lado do ministro Alexandre de Moraes. Eu acho que eles estão ali tentando apagar esse bombardeio que está acontecendo para o lado do ministro Alexandre de Moraes. É só uma humilde opinião. Mas vocês já pensaram, gente, se acontecesse, se algum ministro do STF, vamos supor, André Mendonça, se chegasse alguma coisa nas mãos do André Mendonça, ele fosse relator, ou até mesmo, né, o André Mendonça tá lá, ele é relator da CPMI do INSS. Já pensaram se o André Mendonça pede a acareação entre Alexandre de Moraes, entre Daniel Vorcaro, presidente do Banco Central, o figurão do BRB? Vocês já pensaram se o André Mendonça, gente, tá? Determinasse essa acareação? Meu Deus, se isso fosse possível, né? Vamos, porque tem mais, gente, porque a próxima bomba, quem traz é a jornalista Andresa Matais, e é uma bomba contra o ministro Alexandre de Moraes. Ou seja, gente, a cada matéria de um jornalista falando sobre o caso Banco Master, a situação só piora para o ministro Alexandre de Moraes. Vejam a bomba que acabou de ser revelada pela jornalista Andresa Matais do portal de notícias Metrópolis. Vejam só. Alexandre de Moraes deve estar desesperado. Agora, Moraes já divulgou 3 notas em menos de 20 as explicações sobre a suposta pressão do ministro Alexandre de Moraes para que Daniel Vorcaro não perdesse o Banco Master expõe as dificuldades do ministro do Supremo em se explicar. Até agora, Moraes já divulgou 3 notas em menos de 24 horas, negando a informação de que teria tentado impedir que o Banco Central
decretasse a liquidação do Master. E por que isso é importante? Primeiro, porque o Banco Central tem independência para tomar suas decisões e a pressão de um ministro do Supremo sobre a autoridade monetária é indevida e pode configurar, no mínimo, tráfico de influência. Segundo, porque o Banco Master contratou o escritório de advocacia da mulher de Moraes e dos filhos, uma banca pouco expressiva, e o valor do contrato, 129 milhões de reais, sem que se saiba exatamente para quê. Como revelou o Metrópolis, trata-se do maior contrato de advocacia que se tem notícia na história do Brasil. E um terceiro motivo, porque o banqueiro Daniel Vorcaro foi preso e acusado de fraudes contra o sistema financeiro que podem ter movimentado até 12 bilhões de reais. E aqui entra outro ministro do Supremo. Dias Toffoli é o relator dessa investigação na corte. O caso chegou ao Supremo porque entre os documentos apreendidos no escritório de Vorcaro constava o nome de um deputado federal. E políticos com mandato só podem ser investigados pelo Supremo. E a primeira providência de Toffoli, adivinhe, colocar tudo sob sigilo. Acuado, o que o ministro Alexandre de Moraes já disse sobre o assunto. Moraes afirmou que se reuniu 2 vezes com o presidente do Banco Central, nos dias 14 de agosto e 30 de setembro, em seu gabinete no Supremo Tribunal Federal. Disse ainda que nos 2 encontros o assunto tratado foi a aplicação da Lei Magnitsky pelos Estados Unidos, que teria impedido Moraes e sua mulher de realizarem transações financeiras. Moraes negou que nessas ocasiões tenha tratado da tentativa de compra do Banco Master pelo BRB, uma operação que poderia salvar o Master. O ministro também nega ter telefonado em qualquer momento para o presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, desmentindo assim a versão de que teria ocorrido 6 ligações com pressão em favor do Master. Disse ainda que o escritório de sua mulher não foi contratado para atuar no caso da compra do Master pelo BRB. E o que ainda não se sabe sobre esse assunto? Alexandre de Moraes não esclareceu qual é, afinal, a finalidade do contrato do Banco Master com o escritório de sua mulher, que justifica um valor de 129 milhões de reais. Também não explicou qual é a sua relação com Daniel Vorcaro e não mencionou em nenhuma de suas notas as reportagens que o acusam de ter falado 6 vezes por telefone com Gabriel Galípolo sobre o caso do Master. Pelo perfil do ministro, seria de se esperar que ele processasse os seus acusadores. Eu sou a Andresa Matais. Gente, muita gente tá aí, né? Dizendo que ele vai processar, que inclusive teve matéria falando que ele tá furioso, que vai processar.